As eleições de 2022 não acabaram. O segundo turno para decidir quem será o presidente da República e governador em 12 estados acontece no dia 30 de outubro. Mas no primeiro turno foi possível perceber o aumento no número de votos para candidatas mulheres. São Paulo, por exemplo, passa a contar com 25 parlamentares que terão assento na Assembleia Legislativa do estado. Confira detalhes na reportagem de Larissa Borer. O aumento da representatividade feminina foi uma marca nas eleições de 2022, principalmente entre os cargos para deputadas estaduais e federais. Em São Paulo, a Assembleia Legislativa vai contar com 25 deputadas no ano que vem, um aumento de 6% comparado com as últimas eleições. Em 2018, 19 mulheres foram eleitas para ocupar as cadeiras da casa. Já em 2014, o número era ainda menor, com apenas 11 mulheres deputadas estaduais eleitas. A bancada feminista do PSOL, recém-eleita com mais de 260 mil votos, obteve o maior número de votos no estado. Segundo Paula Nunes dos Santos, uma das co-deputadas da bancada feminista do PSOL, avalia que esse aumento significativo no número de mulheres eleitas é um reflexo da ampliação de consciência do eleitorado paulista. Eu avalio que isso é muito positivo, porque mostra um aumento da consciência do eleitorado paulista, um aumento de consciência da população sobre a importância de elegermos cada vez mais mulheres. E eu acho que são marcas que mostram pra gente a força que a coletividade na política tem. Nós conseguimos reunir lutas muito diversas, representadas por 5 mulheres negras na Assembleia Legislativa, nessa candidatura. Então, lutas que precisam estar representadas na Assembleia Legislativa. Mas a eleição da bancada feminista mostra para mim que não só o eleitorado está interessado em eleger mais mulheres, como também eleger mulheres que sejam alinhadas com as lutas das mulheres, que defendam a luta das mulheres. Eu acho que o nosso projeto político representa isso. A eleição de outras deputadas ligadas também ao movimento feminista, de outras deputadas mulheres negras, me mostra isso também. Então, eu considero que é um avanço, ainda que, infelizmente, isso não esteja perto de representar o número de candidaturas femininas nessas eleições, o número do eleitorado de mulheres nessas eleições, muito menos o que é a representação das mulheres na nossa sociedade. Embora o crescimento seja significativo comparado aos anos anteriores, ainda é muito desigual o número de mulheres e homens que ocupam assentos na Alesp. Para a co-deputada da bancada feminista do PSOL, Paula Nunes dos Santos, essa desigualdade de gênero pode causar problemas como a violência e o assédio na política, por exemplo. De acordo com a co-deputada, o Brasil precisa se ajustar para ter paridade de gênero, como já funciona em outros países. Quando, mesmo assim, algumas de nós ousam ocupar esse lugar e ter candidaturas, nós temos vários enfrentamentos com relação ao financiamento, enfrentamentos com relação à prioridade dentro dos partidos políticos, enfrentamentos que também nos distanciam desse processo político, como é o caso da própria violência política, a qual, infelizmente, muitas mulheres estão submetidas, casos de assédio, casos que afastam as mulheres da disputa do pleito político. Mesmo assim, o número de candidaturas de mulheres foi muito alto nessas eleições, mas infelizmente a gente ainda não chegou perto do número de homens eleitos. Isso não tem nada a ver com incapacidade das mulheres, isso não tem nada a ver com a nossa incapacidade de fazer política, isso está refletido no número tão expressivo de votos que a bancada feminista teve. Agora, eu acho que isso também exige de nós, legisladores, uma responsabilidade, que é a responsabilidade de olhar para as casas legislativas e tentar garantir espaços que sejam minimamente paritários. Em muitos outros países do mundo já existe paridade de gênero dentro das casas legislativas. O Brasil não tem isso. Não tem no Congresso Nacional, não tem nas Assembleias Legislativas, não tem nas câmaras municipais, não tem sequer no Executivo. Então, acho que chegou a hora também de garantir uma luta interna para que minimamente exista uma paridade de gênero na composição das casas legislativas. A representatividade feminina trans também foi marcada nestas eleições com 2 deputadas federais eleitas, Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais. São votos conquistados pela primeira vez na história da Câmara dos Deputados. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.